bastante expectativa no seu coração, porque eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Quero convidar a preletora dessa noite, que vai nos ministrar a palavra do Senhor. Que você seja abençoado em nome de Jesus, Isabela. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam abertos para ouvir o que Deus tem para falar com vocês essa noite. E eu queria começar falando que a música que foi tocada, uma das músicas que foram tocadas nessa noite, fala: então me tira o medo que me faz dizer Moisés sobre o meu lugar. E faz exatamente 1 ano que eu parei de dizer sobre o meu lugar. Que eu disse não pro medo, porque quem me conhece sabe que eu sou péssima com falar em público, eu sou muito tímida, sempre fui muito, muito tímida, mas há 1 ano eu creio que o Senhor me curou. Há 1 ano atrás eu creio que eu fui completamente curada nesse sentido de falar em público, principalmente sobre a palavra de Deus. É impressionante, sabe, o que Jesus pode fazer na nossa vida quando a gente decide confiar nele, quando a gente decide realmente se abrir para o agir dele, para a mudança dele no nosso coração. E isso veio de busca, de leitura da palavra, de realmente entender que nada nessa vida poderia me dar maior alegria do que Jesus, e do que buscar Jesus, do que agradar Jesus, buscar fazer o que Ele quer que eu faça, entender o que eu devo fazer no reino e para Ele. Eu queria então pedir para o pastor Gessé orar por mim para começar. Queridos, estenda suas mãos aí de casa, vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós entregamos para o Senhor e aqui está a sua serva, Pai, a Isabela. Pai, nós abençoamos a tua filha, Pai. Nós sabemos que o Senhor já falou com ela, Pai. Então que nesse momento ela possa ser tomada pelo teu Espírito, que as palavras que saírem da sua boca venham direto do trono do Senhor. Pai, usa a vida dela. Aqui ela está como um canal, como um instrumento, como uma ferramenta nas suas mãos. E nós sabemos que uma ferramenta só funciona com o dono, com aquele que sabe utilizá-la. E ela está aqui, Pai. Ela se dispôs, como ela acabou de falar. Então usa a tua filha nessa noite com autoridade, com sabedoria, com unção do alto. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram suas Bíblias aí comigo, que hoje a gente vai estudar um texto que é até a gente conhece, mas graças a Deus que a palavra de Deus se renova a cada dia, que é 1 Reis 19, 1 Reis 19, que a gente vai estudar sobre, a gente vai falar sobre um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e como a gente pode aprender num dos únicos períodos, citados na Bíblia onde ele fraquejou, na fé, que o nome é Elias no Monte Horebe, 1 Reis 19. Vou começar. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Se você prestar atenção, se você voltar no capítulo 18, conta como que Elias ele foi usado por Deus para curar o povo da seca, trazer a chuva para uma terra que estava seca, que estava sem chuva há um tempo, e também como ele matou todos os profetas no momento em demonstração de poder de Deus, onde todos se recusaram a crer no Deus do Senhor, do Elias. Então, Jezabel, que era a rainha da época, o rei Acabe da época, eles ficaram muito perturbados com essa ação do Elias e queriam matar, ficaram muito perturbados com essa ação do Elias. Então, versículo 2:
vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui? Ele respondeu: Perseguimos ao Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Por enquanto, até aqui. Nesse momento, é muito interessante, né, observar a atitude do Elias, porque quando você estuda a história do Elias, você vê que ele foi um homem realmente usado para fazer milagres inimagináveis na presença de Deus, sabe? Ele foi um homem realmente que não temeu as situações, que foi curado, que ele foi usado para curar pessoas e tal. E um capítulo mesmo antes desse ocorrido aqui, você vê que ele fez cair fogo do céu, ele fez a seca parar, ele, sabe, através do poder de Deus, curou pessoas e tal. E de repente, porque uma rainha foi e ficou irritada lá com ele, mandou matar ele, ele de repente ficou com um medo absurdo e fugiu para o deserto, sabe? E nesse período, nessa parte do capítulo, eu quis tirar situações, reações que o Elias teve diante do medo, diante das circunstâncias que estavam acontecendo ao redor dele, que se assemelham com as nossas atitudes diante da situação atual da humanidade, né? Já está virando até um clichê dizer que nunca se viu um momento como esse, um momento realmente muito ruim em todos os sentidos, desesperador, assim, escuro, sombrio. Muitas pessoas estão passando por situações inimagináveis, e eu queria buscar refletir sobre esses momentos aqui que o Elias passou e que a gente pode se relacionar com eles. O primeiro momento foi o medo. No versículo 3 ao 4, o Elias ele se mostra, né, com medo, temendo por sua vida, ao ponto que ele foge para o deserto e pede para o Senhor para que mate, para que tire a vida dele. Tamanho era o desespero dele, sabe? Tipo, você consegue imaginar isso? Você ter tanto medo ao ponto de virar para o Senhor e falar: Senhor, tira a minha vida, porque tudo que eu fiz não presta, assim, eu não fui melhor do que ninguém, sabe? Você pode vir aqui, pode voltar. Não dá não, sabe? É impressionante isso. E a gente age assim muitas vezes, sabe? A gente se permite entrar nesse medo de não saber o que vai acontecer, de situações que estão realmente acontecendo, e a gente se vê nessa situação de querer fugir, sabe? Querer fugir para o deserto, querer fugir de Deus até, ou tentar fugir de alguma forma. E a gente acaba realmente entrando nesse terror interno e pedir ao Senhor para tirar a nossa vida diante da angústia, né? O segundo momento que eu queria falar é o momento da inércia. Se eu observar do versículo 5 ao versículo 8, ao versículo 7, versículo 5 ao 7,
fala que o Elias ele entrou num momento de paralisia. Assim que ele fugiu para o deserto, ele deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Sabe? Primeiro que ele saiu da direção que ele devia estar, né? Ele mudou o caminho dele, ele seguiu para o deserto, né? Para fugir da situação, e chegando lá, ele ficou inerte. Ele realmente se permitiu entrar em choque e ficou ali e dormiu, e só levantava para comer, depois voltava a dormir e só. Inclusive, muitos pregadores, muitos estudiosos da palavra associam esse momento do Elias como um momento depressivo. Ele passou por uma situação depressiva diante da situação que ele estava vivendo. E quantas vezes a gente faz isso, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia, de tribulação, de não saber o que vai acontecer. Quantas vezes a gente fica realmente paralisado, ainda mais nesse período de quarentena, onde a gente não pode assim, fazer muita coisa, ou muitas pessoas não sabem o que vai ser o dia de amanhã, né, se ainda vai ter emprego, ou perdem seus empregos. Realmente é um momento onde você se coloca nessa situação de paralisia, de inércia. E essa foi uma das coisas que eu enxerguei aqui, que nós temos em comum com Elias, com a atitude do Elias, né? O terceiro momento é um momento de autocomiseração que o Elias passa. Você pode observar no versículo 8 ao versículo 10 que Deus estava ali, né, através do anjo, falando, né, Elias, levanta, come, porque a viagem vai ser longa e tal. Aí o Elias se levanta, né, come e caminha 40 dias e 40 noites para o Monte Horebe, né? E essa numeração 40, né, 40 dias e 40 noites, é muito usada na Bíblia como uma numeração de teste. E ele entra numa caverna e passa a noite, e o Senhor vai até ele e fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Você vê que Deus o tempo todo estava presente com ele, estava presente o tempo todo com ele. Né? No momento que ele virou o caminho, foi para o deserto, Deus permitiu, Deus foi lá e cuidou dele, né, através do anjo, fez lá a comida dele, ficou falando o tempo todo: Elias, levanta, né, vamos sair daqui e tal. Aí no momento que o Elias está dentro da caverna, Deus fala: o que você está fazendo aqui? O que mostra na palavra aqui a presença de Deus com ele o tempo todo, sabe? E nesse momento de autocomiseração, o Elias vira e tenta se justificar para o Senhor, falando: Deus, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram, os seus filhos, o seu povo de Israel deixaram a aliança, derrubaram os seus altares, nem mataram os seus profetas, só sobrou eu, Senhor, só sobrou eu, e ainda querem tirar a minha vida, sabe? Tipo, olha só esse momento de autopiedade do Elias aqui. Virar para Deus e falar: Deus, olha só, eu tenho feito tudo isso, né? Eu tenho sido zeloso para o Senhor, e olha só o que está acontecendo comigo, só sobrou eu, só tem eu sofrendo aqui, meu Deus, e ainda estão querendo tirar a minha vida, sabe? E eu observo que muitas pessoas, eu inclusive, sabe, ajo assim em momentos de angústia, de tristeza, ou de situações, ou de dificuldades. Realmente eu viro e falo: poxa, Deus, sabe? Eu busco o Senhor todos os dias, eu oro, eu leio a palavra. O que está acontecendo? Por que eu estou fazendo isso? Como você está permitindo isso? Principalmente, por que o Senhor está permitindo isso? Né? Tipo, uma pena sobre nós mesmos muito grande. E o Elias também viveu isso. Enfim, diante dessas situações que eu listei, né, essas reações que o Elias teve diante dessas dificuldades ao redor dele e que a gente, né, se familiariza, que a gente passa, que a gente faz, eu gostaria de falar de 3 momentos em que Deus age na vida do Elias e cura o Elias e traz fé para a vida dele, a partir do versículo 11. O tema da palavra, eu acho que eu falei, que é fé em tempos de coronavírus. Né? Agora vai chegar na parte da palavra, como ter fé no período de
Continuando no capítulo 19, eu vou ler aqui, vou começar a ler do versículo 11. Então foi-lhe dito: sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento, fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Continuando aqui a palavra. Vamos ver a fé em tempos de crise, tomando essa história como base, né? A gente viu que a primeira reação do Elias foi sentir medo diante da situação. E se você perceber o versículo 11 e 13, Deus fala sobre que nós devemos confiar que Ele sempre está presente. Deus pede para Elias sair da caverna e ficar diante dele. E vários fenômenos acontecem, né? Terremoto, vento, chuva, tal. Mas Deus não estava em nenhum deles. Mas Deus se mostrou presente no sussurro, no suave sussurro, ao ponto de fazer o Elias, cobrir o seu rosto, ficar constrangido diante da presença de Deus. Muitas vezes a gente tenta achar Deus nas coisas, grandiosas, ou espera atos grandiosos de Deus, sabe? Até nesse período de pandemia, a gente espera que a pessoa seja milagrosamente curada, ou que situações milagrosamente mudem. Mas a gente às vezes esquece que Deus está presente na simplicidade. A gente tem que aprender a enxergar Deus na simplicidade do dia. Ainda mais agora que a gente vive tão fechado, onde os dias são todos iguais, onde não se há ânimo para fazer nada, sabe? Deus nos chama para tentar achar Ele na simplicidade do dia. E eu queria falar, falar de maneira prática o que pode ajudar, sabe, a se desenvolver a fé nesse período, quando a gente está com medo, quando a gente está com angústia e tal. E nesse primeiro ponto, em confiar que Deus está presente, eu acho que seria bom, interessante, você buscar anotar as suas experiências com Deus. Sabe? Pega um caderno e faz esse caderno de experiências com Deus. Ou escreve em papéis, coloca em papéis, coloca na sua Bíblia. Por quê? Porque a gente esquece. A gente sempre esquece. Não importa o quão milagroso pode ser. Mesmo se a gente vê um morto levantar, a gente vai esquecer. No momento de dor, a gente vai esquecer. Porque a gente pega o Elias aqui como exemplo. Sabe? Ele fez cair fogo do céu. Eu não sei como pode ser algo tão maior assim. E ele não viu a morte também depois, né? Ele viveu coisas incríveis, mas no momento de dor e de angústia e de medo, ele esqueceu tudo.
bom anotar, porque a gente esquece de ler o adulto, sabe? E mesmo se você não tem esse hábito de escrever, ou não gosta, ou não sabe escrever, busca falar com alguém, perguntar para a pessoa que está com você, né, o que Deus tem falado com você essa semana, porque isso faz a outra pessoa pensar e isso te faz pensar, né, se te perguntarem o que Deus tem falado com você essa semana. E isso faz pensar, nossa, será que eu tenho prestado realmente atenção, sabe, em Deus? Né? E se você pensar agora, tipo, nossa, eu não sei o que Deus falou comigo essa semana, né? Eu acho que não foi nada. Saiba, querido, que Deus ele está sempre presente, Jesus ele está sempre presente todos os dias. Se a gente não enxerga, o problema é nosso. Se a gente não vê, o problema é nosso. Se a gente não entende, continua sendo a gente. Então, é muito bom ter esse processo de análise, de você buscar entender, tipo, nossa, eu estou realmente tendo experiências com Deus? E se não tiver, é um bom momento para você orar e pedir. Pedir para os seus olhos serem abertos, pedir para os seus ouvidos serem abertos, sabe? Para o que Deus tem para te falar. E Deus age, como eu falei, em escolhas simples, sabe? Através de pessoas, através de música, sabe? Da palavra dele, está ali disponível, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria falar. O segundo é proatividade. Deus dando direcionamentos para Elias. Sim, Deus dando direcionamentos para Elias do que ele deve fazer. Tipo, Elias está lá se justificando para Deus. Inclusive, o fato de Elias dar exatamente a mesma resposta, né, uma segunda vez, né, porque você vê que o Elias fala no versículo 10, tenha sido zeloso pelo Senhor, aí no versículo 14 ele responde de novo, depois que Deus vira, se mostra presente através do sussurro, ele fala, né, o que está fazendo aqui, Elias? E Elias vai lá e fala de novo, tenha sido zeloso, blá 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 blá. Isso mostra o quão Elias estava fechado e ele estava cego por causa do medo, sabe? Porque Deus estava tratando na vida dele, porque Deus estava agindo, curando, né, na vida dele. Então Deus ignora a resposta, né? Você pode ver no versículo 15, versículo 15, o Senhor vira e fala, ok, volta o seu caminho, volta o seu caminho do deserto de Damasco, chegando lá, nananana. O Senhor estava primeiro falando para o Elias, tipo, ok, volta o caminho que você veio, porque você não está onde você deveria estar, sabe? Tipo, ok, você está no monte do Horebe do Senhor, mas não é aqui que eu quero você, sabe? Então, volta o caminho que você veio fugido, porque você veio para cá porque você estava com medo, pode voltar, né? E continuar a sua trajetória lá do ponto lá antes do deserto, né? Às vezes a gente foge, né, muito das situações que nem o Jonas, né? Ficou tentando fugir do Senhor para vir pregar a palavra dele. Mas a gente faz muito isso na nossa vida e a gente fica tentando, a partir do monte, seguir. E às vezes a gente tem que voltar. E esse voltar é um processo de reconhecer que você é errado, ou de reconhecer que você é fraco, ou de pedir ajuda a Deus, ou de pedir ajuda a alguém, né? Às vezes o seu processo de voltar para continuar andando reto, você precisa se arrepender e admitir a sua fraqueza, né? Para continuar seguindo o caminho que Deus quer para você e que é um caminho muito melhor. Enfim, aí o segundo ponto é de proatividade, né? Que Deus ele fala para o Elias fazer coisas, né? Ok, levanta, volta, vai lá, unja tal pessoa, nananana, dá coisa para ele fazer, para ele sair daquela zona de paralisia, de inércia, de fugir, de medo, de angústia, de tudo mais. Em Tiago, fala que bem-aventurados os que com perseverança suportam as provações, porque depois de terem sido aprovados, receberão a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Passar com perseverança a aprovação não é não reclamar, não chorar, não sofrer, não surtar, mas é não abandonar a Deus em meio a essas coisas. É mesmo sofrendo,
se voltando a Deus em meio à dor, recorrendo a Ele e não abandonando Ele. Uma das coisas que eu tenho buscado muito a Deus nesse período de provação, né, quarentena, inércia, ficar em casa e caos da humanidade, pensando assim, Deus, como eu posso observar essas situações, essas provações, dificuldades como a sabedoria do alto, né? Porque quando a gente tenta entender as situações com a sabedoria terrena, nada faz sentido, e mesmo qualquer resposta que a gente tiver não vai ser suficiente para nós, porque a gente vai estar tentando olhar com os nossos olhos humanos, sabe? Então, até em Tiago fala que a gente deve pedir sabedoria ao Senhor para enxergar as situações e que Ele dá, né, com graça e amor. E é isso que eu tenho pedido a Deus também. Como observar as situações sobre uma outra perspectiva, sobre a perspectiva assim, do alto, sabe? Porque quando a gente tenta observar as situações com outra perspectiva, né, quando a gente tenta buscar essa sabedoria, buscar a Deus e tal, a gente consegue ver um Deus caridoso, um Deus amoroso, um Deus cuidador, e a gente não se desespera em meio às situações. De uma maneira prática, criar uma rotina é fundamental e saudável, e também ajuda no fortalecimento da fé. Então, o processo de pensar o que fazer durante o dia e anotar o que você tem que fazer, tipo, fazer comida, arrumar a casa, assistir alguma coisa, tomar um ar, andar pelo bairro, isso é tudo muito saudável e importante, né? E antes disso tudo, ter um tempo com Deus, onde você ora e entrega o dia para Deus e pede ajuda para aproveitar melhor o dia e ler um texto bíblico, fé de sabedoria para o Senhor, para lidar com a situação atual. Então, que Deus chama, né, a gente para ter essa proatividade, não se render à situação de paralisia e fazer alguma coisa, sabe? E nenhuma coisa é pequena, sabe? Como eu falei, essas situações aqui, o que é que se pode fazer nesse momento, né? Rotina, fazer alguma coisa, não surtar mentalmente, é muito importante. E chamar para fazer parte do seu dia. Terceiro ponto é pensar no outro. Porque você vê aqui na situação do Elias, ele vira para Deus e fala, Deus, só sobrou eu, sabe? Daí Deus vira para ele no versículo 18 e fala, querido, tem mais 7.000, baixa a bola, tem mais 7.000 aí que os joelhos não sobraram e a boca não beijou. Enfim. No versículo 18, Deus fala isso. Conservei mais 7.000. Enfim. Quando a gente está passando pelas situações, etc., a gente tende a focar só na gente. E focar só no nosso problema. E só no que a gente está passando. E só como está sendo difícil para nós. E para nossa família. E para mim. E para mim. Só eu. Basicamente. E eu vejo que esse período, isso tem, assim, isso acontece muito, inclusive comigo, né, principalmente eu, de pensar muito no que eu estou passando e tal, principalmente esse período de quarentena, que você fica só com você ali, preso na sua casa e tal, então você realmente tem essa tendência. Mas Deus nos chama para olhar para o próximo, sabe, e ver o que a outra pessoa está passando. E eu acredito que esse período de dificuldade também está sendo um despertar para esse olhar para o próximo, sabe? Ok. Versículo 18, Deus fala com Elias, né? Deus tira essa questão dele de, ok, não é só você, tudo bem, você é importante, mas olha só, tem essas outras pessoas aqui. Às vezes a gente entra numa autopiedade, desdenhando e nem pensando muitas vezes na dificuldade das outras pessoas, porque estamos imersos em nós mesmos. Deus nesse momento nos chama, mais do que nunca, para olhar para o próximo, mesmo que seja para orar pelo outro, ou mandar mensagem para o outro,
ou só escutar como está sendo o dia a dia do outro, sabe? E é muito interessante porque se você pegar a história de Jó, a pessoa que mais sofreu na vida, coitado do Jó, e você vê ao longo da história do Jó que ele sofreu muitas situações, mas eu acho que o que ele mais sofreu assim foi com os amigos dele, né? Os amigos foram o pior inferno dele. Todos os dias na cabeça dele, a gente já sabe essa história. Mas é interessante que no final do capítulo, Jó 42:10 fala que Jó, ele orou pelos seus amigos e os amigos foram curados. Que o Jó e os amigos foram curados por Deus, sabe? Então, essa é outra coisa que eu desafio você a fazer, sabe? Tipo, olha, vamos orar pelas pessoas. Vamos perguntar como está sendo o dia do outro, sabe? Às vezes, é isso que é uma coisa tão simples, uma outra pessoa precisa ouvir, sabe? Tipo, como você está lidando com isso tudo. Isso é muito importante. E tem um versículo que eu acho muito lindo, e fala também sobre essa questão de você olhar para as outras pessoas, sabe? É João 15:13. Eu vou abrir agora. João 15:13. João 15:13. Fala assim: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, recapitulando aqui, Deus nos chama para confiar que Ele está presente, para ser proativo e para pensar no outro, nesse período que estamos passando. E todas essas coisas, né, nos ajudam a desenvolver a fé e não esmorecer nesse período tão difícil que a gente está passando. Deus, Ele entende. Ele entende esse tempo que a gente está vivendo, sabe? E tudo que Ele quer é que a gente não desista e persevere em oração. E busque a Ele no nosso coração, sabe? E que a gente venha entender de verdade o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ouvir. Eu acredito que Deus está permitindo esse tempo para a gente repensar muito o nosso modo de agir e de pensar assim, durante a nossa vida, né? A gente tem que mudar atitudes, a gente tem que mudar hábitos, a gente tem que voltar a falar com Deus, voltar a ler a Bíblia, voltar a buscar Ele com urgência, não só porque uma tribulação está acontecendo, mas porque não há nada melhor do que buscar a Deus de todo o coração e com urgência, sabe? Quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente entende quem a gente é, mais a gente entende o que a gente nasceu para fazer, que é adorar Ele. Então, né, com essa palavra, finalizo o culto, né, quero orar, vou orar por vocês pela palavra. Esses pontos que eu levantei, eles são muito bons e, né, importantes e tudo mais. Mas se você não tiver coração voltado para o Senhor, se você não tiver Jesus no seu coração, se você não tiver aceitado a Jesus ainda, talvez essas coisas que eu falei não façam o menor sentido ou sejam inúteis ou pequenas demais. Mas quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente percebe que é nas coisas pequenas, as coisas pequenas que são grandiosas, são poderosas. Então, se por acaso você não tem Jesus, ou se você tem dúvida se você tem Jesus, ou se você estava com Jesus, mas se desviou, eu queria te convidar a voltar para os caminhos do Senhor. Queria te convidar a, nesse momento, pegar os caminhos do Senhor. E se você que está aí já tem Jesus, já tem um relacionamento com Jesus, perfeito. Ótimo. Vamos orar agora, vou orar para essas pessoas. E, enfim, feche seus olhos aí na sua casa, entre aí, sabe, no espírito de oração, né? Convida o Senhor aí para falar com Ele nesse momento, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Jesus, pela Tua palavra, te agradecer, meu Deus,
porque o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor nos deu, Pai, a salvação de graça. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos disponibilizou a Tua palavra para que nós compreendêssemos mais quem o Senhor é. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Deus, eu oro por cada pessoa que está passando por situações muito difíceis nesse momento, que está angustiado, que está ansioso, que está em depressão, nesse período de quarentena. Deus, eu peço que o Senhor vá que o Senhor olhe o coração dessa pessoa que está angustiada e sofrendo e não sabe o que fazer, não sabe o que fazer para passar, não sabe o que fazer para ser curado. Deus, mas o Senhor a conhece, o Senhor sabe a dor dessa pessoa, o Senhor sabe, Pai, a solidão ou a ansiedade dessa pessoa, ou o vazio dessa pessoa. Eu peço que o Senhor encha e preencha essa pessoa nesse momento e toque no coração dela. Pai, que essa pessoa que está ouvindo, que sente essas coisas, venha ser curada pelo Senhor, venha ser preenchida pelo Senhor, Pai, e venha ter um encontro com o Senhor, meu Deus. Eu agradeço pela vida de cada um que ouviu essa palavra. Eu te agradeço, Pai, por